Olá, este é o podcast Pontos de Encontro. Por vezes parece que vivemos num mundo de ilhas, mas nós acreditamos no poder das pontes. Neste podcast, mergulhamos em temas que despertam motivação, trazem clareza e nos conectam com pessoas e propósitos que fazem a diferença. Se estão prontos para expandir os vossos horizontes e construir novos caminhos, juntem-se a nós. Pontos de Encontro, a voz de projetos que fazem uma diferença positiva. Ora viva! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Pontos de Encontro. Filipe, seja muito bem-vindo a Obrigado. este nosso podcast. Eu vou começar por ler uma pequena nota que tenho aqui sobre ti. Filipe de Moura, cantor lírico, formado pela Guildhall School of Music and Drama de Londres, tem vindo a colaborar nos últimos anos com o coro do Teatro Nacional de São Carlos. Também tem participado em musicais, destacando-se no Fantasma da Ópera, ao lado de Sofia Escobar. Na estreia em Portugal, em 2019, Coliseu do Porto e Campo Pequeno, em Lisboa, e também no musical Amália, de Filipe Laféria, em 2017, no Teatro Politeama. Filipe Moura também é autor, encenador, produtor artístico, realizador de documentários, professor de canto, professor de teatro e dinamizador de desenvolvimento pessoal. Desenvolveu também o método de expressão ativa Teatro Dinâmico, com Mark Wentworth. Juntos têm ajudado pessoas de todo o mundo a encontrarem o rumo para atingir o seu potencial, tendo também criado projetos humanitários no Nepal em 2010 e no Bangladesh em 2011. O seu objetivo de vida é deixar um mundo melhor do que o encontrou. Muito É bem, Felipe. verdade. Mais uma vez, Estou quase bem-vindo, cansado bem-vindo. de ouvir tanta coisa. Afinal, Não, tens um extenso currículo e uma extensa vivência, experiência por este mundo fora. E a arte e o palco são basicamente as tuas ferramentas para cumprir esta missão que é de deixar o mundo melhor que tu encontraste, não é? sim, Portanto, eh, Filipe, eu sei que tu licenciaste primeiro, a primeira licenciatura foi em gestão de é marketing, verdade. mas o bichinho começou cedo, sempre tiveste uma paixão pela música e já antes de ires para a Inglaterra estudar, já organizavas espetáculos e já cantavas. Sim. Fala-nos um bocadinho desse teu arranque e dessa tua, como é que foi essa tua paixão e essa descoberta pela música e pelo teatro e por Sim. todo esse processo dinâmico ligado à criatividade. Bem, eu acho que vem em parte também da minha família, quer os meus pais estiveram ligados à música através de uma orquestra ligeira que existiu na aldeia onde eu cresci, Vimeiro de Alcobaça. Uhum. Depois a minha mãe também esteve sempre ligada durante muitos anos à igreja, ao coro da igreja, onde era ela que dinamizava e tocava órgão, e eu acompanhava, portanto, a música estava ali presente. Depois, também foi criado um agrupamento de escuteiros no Vimeiro, Uhum. do qual eu sou um dos fundadores, e, portanto, para além de um crescimento, eu acho que é uma estrutura e uma forma de estar quase na vida muito importante. Então, para crianças, acho que é muito bom todas aquelas que podem estar envolvidas num grupo de escuteiros, num agrupamento de escuteiros, porque desde cedo são estimuladas a ser responsáveis, a ter alguma noção de disciplina, e isso é fundamental para a vida a nível organizacional. Claro, Para além disso, também existe imensa criatividade, a música está sempre presente, o sim. teatro está presente, mais que não seja
num momento que é até uma cerimónia que se chama o Fogo de Conselho, que tem uma parte cómica e uma parte séria, em Hum, que todos os vários grupos de entre cada escalão etário têm que fazer uma apresentação. uhum. Portanto, o contacto com o público também está ali. Claro, claro. Ah, eu posso lembrar-me, ainda antes de tudo isso, quando eu tinha 2 ou 3 anos de idade, e às vezes eu tenho uma família bastante extensa do lado da minha mãe, tenho imensos primos e tios, e quando eu ia à casa deles, nós fazíamos pequenos teatrinhos para apresentar aos pais. Uhum, Houve uma altura que eu era o mais novo, portanto, eles mandavam-me fazer e eu fazia. E, uhum, uhum. e, e lembro-me daquelas. Isso também acontecia com a família da parte do meu pai, mais pequena, mas portanto, o palco e a criatividade, e o agora faz isto e agora assim e tal, Claro. e aquele encanto do vamos preparar qualquer coisa Uhum. para apresentar, ou Exato. seja, preparar, isso sempre esteve presente. Depois eu também sempre fui uma pessoa muito curiosa com o mundo, portanto, não, talvez para mim não é assim tão estranho que depois eu tenha enverdado uns anos mais tarde, em termos de faculdade, por gestão de marketing. Hum, Ahm, Porque, enfim, em termos de profissões liberais, se calhar seria a profissão que eu eventualmente escolheria, porque eu fui para marketing, se calhar a pensar que era um bocadinho de publicidade também, uhum. lá Sim, está sim, a sim. parte Claro, criativa. claro. Depois, quando percebi que não era só publicidade, também não fiquei triste, pensei, ok, porque a parte estratégica de pensar o como, isso também Uhum, foi algo que considero interessante. Mas volto à parte enfim, dos escuteiros, em que durante todo o meu crescimento de criança, jovem e adulto, hum, eu estive envolvido muitas vezes em lugares de liderança, fosse o guia do meu bando, uhum, fosse subguia das patrulhas, das equipas, uhum. que é o nome que se dá Claro. aos vários grupos de cada escalão. Hum, e, e depois, enfim, então eu estudo gestão de marketing, a meio do curso entro no Conservatório de Lisboa e inicio os meus estudos em canto, algo que eu já tinha tido uns anos antes, quando tinha 14, 15 anos, mas infelizmente por situações ligadas professor mudava ou qualquer coisa, ou mudavam os horários escolares e eu não conseguia continuar aquelas aulas de canto. Enfim, foi depois em Lisboa que, enfim, através do marketing, depois pôs-me cá e, Hum. e a partir daí eu. Pois, pois, pois. Também tens uma veia empreendedora, porque sempre organizavas espetáculos mesmo antes de ires para a Inglaterra, já organizavas uma Sim, série de espetáculos. Fala um bocadinho sobre sim, essa parte. E a tua ligação muito, muito precoce ao fantasma da ópera. sim. O Fantasma da Ópera é uma história e uma música que desde o primeiro momento em que eu ouvi, fiquei completamente apaixonado. Uhum, Ah, o primeiro espetáculo que eu organizei foi um concerto, na Benedita, em 2005, um uhum. concerto de Natal, em que convidei uma banda filarmónica portanto, era um Portanto, já com concerto. uma grande capacidade organizativa e de dinamizar o coletivo. Sim, sim, eu não sei se tudo isso vem também de uma certa autonomia que fui ganhando, até pelas coisas que nós tínhamos que desenvolver nos coteiros Claro, também. claro, Depois também sou filho único e habituei-me a fazer, a depender de mim claro. Sim. e a andar para a frente. E há uma coisa que, se fosse há 20 anos atrás ou hoje, eu não me queixo nunca por falta de trabalho. Uhum, Porque se eu não tiver trabalho, a primeira pessoa a quem eu tenho que pedir trabalho é a mim próprio. uhum, Terei que o inventar, terei que pensar em alguma forma de claro. criar, porque não me falta criatividade, enfim, eu tenho formas de colocar isso em prática e, portanto, haja vontade, e ela existe, Claro. e, Uhum, portanto, é assim que nascem muitos projetos. claro, claro. E isto depois tu começas.
entras no conservatório, entretanto completas os teus estudos em marketing, em gestão de marketing, e há uma altura em que, bom, eu penso que antes disso, penso que em 2002, conheces o Mark Wentworth. Uhum. Eu conheci o Mark Wentworth também no World Happiness Summit que aconteceu Uhum. agora há Sim, pouco sim, tempo sim, aqui sim, sim. em Carcavelos, na Nova, e pronto, e foi ele quem me falou na tua pessoa. Sim. Mas pronto, vamos falar sobre essa. Isso é uma transformação, uma mudança importante depois que vai se operar na tua vida. Sem Fala-nos um dúvida. bocado de todo esse processo. Eu sempre acreditei que a arte, mais do que uma coisa ornamentativa, seja visual ou musicalmente, é algo que tem a capacidade de te transformar, de entrar Uhum, em partes íntimas das pessoas e levar luz ou questionar. claro. Tanto que durante muito tempo eu dizia. Eu não quero ser o cantor que vende mais CDs, eu prefiro ser aquele cantor que, ao cantar, consegue tornar alguém que tem um coração de pedra um bocadinho mais. Ou a sentir luz, ou a sentir-se um bocadinho melhor. Portanto, isso para mim é mais a noção do sucesso do que propriamente se eu encho salas, ou isso, também quero isso, ok? Temos Pronto, lá. também gosto disso. Sim, não dizemos. Mas, mas acho que a arte tem esse poder e lá está, agora aproveitando uma frase clichê, que o poder vem de responsabilidade e eu não tenho medo nenhum da responsabilidade. Certo. E nesse sentido, creio que é por aí que avanço, ou seja, estávamos a falar do Mark. Hum, o Mark, efetivamente, é uma pessoa que, a partir do momento em que eu o conheci, abriu-se, digamos, uma janela, uma porta, uma outra perspectiva, do mundo. Porque o Marco trabalha, quando eu o conheci, ele já trabalhava há 16 anos com cores, numa perspectiva de desenvolvimento pessoal, quase terapêutico, podia até dizê-lo. E através desse trabalho que eu me interessei muito e aprendi, para além de me ter tornado um bom amigo dele, depois juntos criámos desenvolvemos uma técnica que se chama teatro dinâmico e que é inspirada no psicodrama, no trabalho de Jacob Moreno, Uhum, também nas origens do teatro, ou seja, a origem tribal do claro. teatro, em que juntamos os mundos visíveis e invisíveis, e no fundo, o grande objetivo, digamos assim, do teatro dinâmico é ajudar cada pessoa a ter uma perspectiva da sua vida mais abrangente, ou seja, Uhum, e no fundo mais empática, uhum, mesmo com várias partes de si, ou com as pessoas que a rodeiam, porque muitas vezes os conflitos que existem surgem de não entender a o outro, perspectiva do outro, e a claro. partir do momento em que nós entendemos, até podemos não gostar ou podemos continuar a não concordar, mas pelo menos já podemos aceitar que a outra pessoa teve uma perspectiva da realidade. E quando se pergunta o que é a Uhum, verdade tem tantos ângulos uhum, que se calhar não há uma pergunta ou não há uma resposta que seja certa sobre isso. Hum, portanto, este trabalho com o Mark vem alimentar um sonho que eu tinha desde a infância. Um dos meus sonhos era ser médico. hum. Mas Ah, daqueles que estão também nas sim, urgências, eu não tinha. sim, Havia umas séries que era Médicos Sem Fronteiras e sim. depois o ER, Serviço de Urgência, e eu via aquilo, eu punha-me em frente à televisão e via aquilo como que o meu objetivo era salvar vidas. E Uhum. aquelas pessoas conseguiam salvar vidas.
Eu não era um aluno, assim, Não tinhas de médias para entrar médias em lá para medicina. cima e então desisti ainda antes do secundário. Pensei: "Não, eu nunca vou ser um médico, eu não terei notas para isso", É, e pronto, e desisti um bocado disso. Mas a verdade é que este trabalho que eu aprendo e depois vou fazendo com o Marco, faz-me sentir que eu consigo à mesma ajudar a salvar pessoas, mesmo que não seja no hospital. Ou seja, claro, antes, antes evidente. de antes de chegar lá. Uhum, Portanto, o ajudar alguém a desbloquear alguma coisa que o prende, a encontrar o seu próprio rumo. E eu costumo dizer, eu não sou uma pessoa que gosta de dar conselhos. Eu uhum, gosto de fazer perguntas certas para a pessoa chegar à sua resposta, porque claro, acredito que cada pessoa tem uma receita muito, muito própria. obviamente, claro. Mas então vais para a Inglaterra e a Inglaterra também continuas a trabalhar com o Mark e é nessa altura depois que vem a surgir inclusivamente possibilidades de intervenções a nível global, né? Sim, Portanto, sim, 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 sim. eh, eu gostava que falasse um bocadinho sobre como é que essas coisas surgem, porque isso implica toda uma dinâmica muito forte. Como é Sim, que vocês chegam a ir ao Brasil, chegam a ir ao Nepal, ao Bangladesh, é verdade. fala-nos um bocado sobre esse Hum, processo. eu fui estudar para Londres por uma questão artística. Eu já estava há 5 anos no conservatório, tinha entrado em 2003, mas sentia que nos últimos anos não estava a evoluir tanto Uhum, quanto gostaria. E tinha algumas colegas, perdão, a estudar em Londres e incentivaram-me a ir conhecer a escola, a professora. Eu fiz provas, entrei. uhum. E, enfim, a vida em Londres é um bocadinho mais cara do que em Lisboa. Ainda que as casas hoje em dia, o Sim, preço se calhar não estará muito já longe. está ela por ela. E eu precisava também de financiar esses estudos. E não me custou absolutamente nada continuar o trabalho que eu estava a desenvolver com o Marco, até porque normalmente, quando havia workshops em grupo, normalmente era ao fim de semana, e ao fim de semana eu não tinha aulas. Então, Uhum. esse trabalho continuou. Isso que tu já tinhas feito isso cá Já em fazia Portugal, isso eras, antes. na prática começaste por ser o tradutor do Exatamente. Marco. O Marco Sim, viveu cá há 15 anos é e verdade. às tantas já falava português, mas, Mas nos mas cursos nos cursos tinha que havia, ser, tinha que há haver. palavras Hum, específicas que claro, precisam. claro, claro. Sim. Portanto, eu fiz o primeiro curso que ele fez em Portugal, de Color for Life, a cor para a vida. E depois, o segundo curso que ele faz, eu já tinha um bocadinho de experiência, como já tinha acabado, já conhecia um bocadinho enfim, algumas das questões que ele estava a ensinar, então também era mais fácil eu traduzir. E depois, à medida que fui traduzindo, à medida que fomos criando, enfim, técnicas e métodos diferentes, fui-me tornando assistente dele. Claro, E trabalhámos por toda a Europa, Roménia, Turquia imensas vezes, Suécia, Estónia. ah, ah, eu, por acaso, nunca estive com ele em trabalho em Espanha, mas ele sim também esteve. uhum, Fomos convidados em 2013 a ir ao Brasil a uma conferência geracional, portanto, sobre os antepassados, uhum, muito interessante. E portanto, esse trabalho com ele foi de facto, e tem sido, muito enriquecedor para mim, e para além daquilo que é ajudar as pessoas que nos surgem nos workshops, que nos procuram, no fundo, enfim, ele também tem esse gosto por ajudar os outros, e a certa altura quisemos também
ajudar aqueles que à partida não poderiam ou deslocar-se ou ter posses para Claro. aprender connosco. Fala-nos da tua experiência no Bangladesh, que é uma experiência Sim, notável. há duas experiências muito interessantes. Em 2010 nós temos um projeto que vamos ao Nepal, um, e vamos trabalhar com crianças de vários orfanatos diferentes, quer em Katmandu, a capital, quer numa zona mais a leste do Nepal, Panoti. Eu lembro-me deste nome. Um, Lembro-me de outros, mas tenho receio de pronunciar mal o nome. Nós não daríamos Bhaktapur ou nós algo não assim. daríamos pelo erro. Pronto. E aí a ideia foi. Sim, sim, sim. Aí é no Bangladesh. Aí estamos no Bangladesh, em 2011. Ahm, hum, hum, hum. Aí, sim. E, e, hum, e aí a ideia era trabalhar com crianças de vários orfanatos e algumas delas tinham sido envolvidas no conflito porque tinha havido uma guerra civil que tinha terminado em 2005. Portanto, Uhum. havia assim ainda memórias e situações que, enfim, crianças Sim, que situações se sent- traumáticas, Sim, 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 sim. E era preciso, sim, de certa forma era preciso, era importante claro, voltar a acender o gosto daquelas crianças pela vida, o valorizarem-se a claro. elas próprias. E depois, em 2011, foi um trabalho, se calhar, um bocadinho mais exigente, porque fomos trabalhar no seio de uma comunidade que tinha passado por uma tragédia horrível. Tinham morrido 52 ou 53 crianças num acidente em que um caminhão capotou e caiu num pântano enfim. E então, isso aconteceu em julho de 2011. No final de julho, há um senhor do Bangladesh que envia um e-mail para uma comunidade internacional de pessoas ligadas ao teatro, pedir ajuda, no fundo, a pedir se há alguém que possa ir ao Bangladesh trabalhar com aquela comunidade, porque as crianças que sobreviveram, fossem colegas ou familiares, não se conseguiam concentrar para os exames que viriam em setembro. Mesmo na própria comunidade não tinha havido um grande apoio com os pais, com os professores, enfim. E então o Marco faz um e-mail que lança para os nossos contactos a pedir ajuda Financeira para comprar as passagens. Isso era o sim, mais importante. E eu creio que em menos de 3 semanas, aliás, eu acho que foi em menos de 2 semanas que o dinheiro apareceu. Depois as pessoas reencaminhavam esse e-mail, portanto havia pessoas que nem sequer eram contactos diretos uhum, enfim, agradecemos imenso o resultado do nosso trabalho será, acho eu, a maior gratidão. claro. Ah, Porque quando chegámos ao Bangladesh, nós tínhamos um plano. Primeiro, não falávamos a língua do país e o contacto com as pessoas tinha que ser de alguma forma indireto, precisávamos de Uhum, tradutores. Então, nos primeiros 5 dias, uhum, estivemos na segunda maior cidade, que se chama Chittagong, e ali há bocadinho havia umas fotos assim em que nessa semana nós estivemos a ensinar, a dar formação sobre a nossa técnica a pessoas, alguns eram estudantes de cinema, outros sim, faziam outros tipos de teatro, playback theatre, que também é um uhum, método ativo também com um sentido terapêutico, digamos assim. Um, e depois então fomos nos últimos 6, 7 dias para a aldeia uhum. para contactar com a comunidade. E quando chegámos, apresentámos e perguntámos e vós, o que é que têm a dizer? E uma pessoa começa a contar a sua história, outra começa a chorar porque é semelhante, outra começa também a contar alguma coisa. Ah, Entretanto, um senhor lá atrás desmaia porque também não sei se era um misto de emoção e também um calor porque o salão estava cheio. Então aí nós percebemos
que a nossa estratégia de ensinar um grupo de pessoas antes de irmos para ali funcionou. Porque desde logo levámos as pessoas para o exterior, criámos pequenos grupos, homens, mulheres, enfim, tendo em conta também a parte, digamos, cultural, Exato. crianças, as crianças a fazer uns joguinhos, os homens a partilharem coisas entre eles, as mulheres a mesma coisa. E percebemos que no Bangladesh, à data, haveria cerca de 80 psicólogos Hum. e que os poucos que foram ali entregaram uns inquéritos para as pessoas preencherem sobre o que é que tinham, ou quem tinham perdido, ou como é que estavam, recolheram, foram embora e nunca mais fizeram nada. Portanto, havia ali uma carga, um luto acumulado. Depois também em relação a alguns professores, porque tinham permitido. Porque o acidente dá-se quando um grupo de uma escola vai jogar futebol contra outra escola. E alguns colegas daquela escola foram, e também os primos ou os irmãos da escola primária também quiseram ir, e às tantas, enfim, se calhar pensando que não ia acontecer nada de mal, os professores lá deixaram ir, e quando se dá o Um acidente, acidente. a responsabilidade é sempre de alguém. E ali havia havia tensão claramente entre pais, entre escolas, ali um, e houve um dia que nós juntámos toda a gente e cada turma ou cada escola preparava uma apresentação, fosse em música, fosse em teatro, fosse o que fosse, e de facto houve ali um desanuviar Claro. enfim, esse peso. Por outro lado, também pensávamos e tínhamos estruturado a trabalhar um dia de manhã com as mulheres, depois à tarde com as crianças, depois no outro dia de manhã com os homens, depois à tarde com. Mas quando trabalhávamos com as mães, vinham as crianças. Sim. Quando trabalhávamos com as crianças, vinham As as mães mães. ou os pais ou os avós. Mas pronto, nós adaptámos-nos bem. E há uma coisa que é extremamente terapêutica, especialmente para um adulto, é o som do sorriso e de uma gargalhada de uma criança. Sim. E foi por isso que, até também por isso que nós não nos importámos nada depois de haver uma certa. Obviamente que quando trabalhávamos com os adultos e se haviam crianças, se fosse para, enfim, abordar questões um bocadinho mais pesadas ou sérias, as crianças iam brincar, iam fazer uns jogos com Claro. algumas pessoas da equipa, e nós tratávamos disso. E no final, no último dia, fizemos um jogo de futebol. Era Inglaterra contra Portugal. O Marcos jogou de uma equipa, eu joguei de outra. Sim. Ficou empatado 1-1. Mas também quisemos fazer o jogo porque, não só por uma questão lúdica, mas porque o acidente tinha-se dado Por causa de de acordo um por causa jogo de de um futebol. jogo de futebol. E depois outra coisa era a equipa tinha ganho, tinham voltado, e depois aconteceu aquilo. A próprio sentido da palavra ambição, mas positiva, de ganhar, Hum. tinha Sim. esmorecido. Portanto, a motivação, a automotivação, a autoconfiança era ali uma situação, um desafio para aquelas pessoas. Uhum. E foi uma honra e um privilégio e uma experiência de vida ter participado naquele projeto. Dynamic Heart Project era o nome do projeto que, enfim, nós levámos quer ao Nepal, E que quer ao nós Bangladesh. temos estado a passar imagens Sim, sim, sim. do projeto. Estas imagens são no dia em que nós estamos juntamos, reunimos todas as escolas e e fizemos uma coisa, reencenámos em parte o que tinha acontecido. Hum. E algumas pessoas fizeram representaram o papel das vítimas que tinham falecido, outras o papel daquelas que tinham sobrevivido. E Uhum. às vezes há uma coisa que as pessoas talvez não se apercebam, que é o sentimento de culpa das vítimas que sobrevivem. Pois. Uhum. Questionam-se, mas os outros morreram, É qual é que o eu meu direito para viver? sim, Nós pensamos nas vítimas é, obviamente, e claro. nos familiares. Portanto, demos palco, e há bocadinho no início o António falava do palco e da arte, e palco eu não vejo só como palco artístico. Uhum. Dar palco às várias partes, seja do nosso interior, seja de uma história social, como era o caso,
Era doloroso, era, mas era preferível que aquelas pessoas tivessem um lugar, um sítio específico em que pudessem desabafar e depois quase qualquer pessoa, se quisesse, podia ir ali e fazer, a representar uma daquelas partes. Houve momentos com choro, houve momentos com gritos, mas pelo menos as pessoas libertaram. E, Claro. e- 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 e, no fundo, depois dessa. E às vezes basta uma pessoa gritar ou chorar para isso ter um efeito em Uma catadupa, cataliza. digamos assim, um Sim, ripple effect sim. nos outros. É quase como quando nós estamos a ver um filme e nos identificamos com uma personagem, a personagem passa por uma situação qualquer e nós até nos identificamos com aquilo. E de repente, quando a personagem tem uma atitude de coragem e que faz uma coisa que nós sentimos quase como se É, fosse, como se fosse uma parte de nós que a faz. E é isso que muitas vezes o teatro, seja o teatro com este sentido pedagógico ou terapêutico, seja um teatro com um sentido artístico, mas que as pessoas efetivamente se. Porque o teatro conta a história histórias de vida, não é? sim. O teatro tem esta particularidade interessante que é dar às pessoas espaço para poderem ligarem-se com as personagens. Já os atores, há uma coisa também muito interessante que é nós, enquanto atores, emprestamos as nossas emoções a uma personagem, Uhum, mas as personagens também nos emprestam claro. situações, oportunidades para nós experimentarmos em palco atitudes e situações que nós, na nossa vida, porque acabamos todos por ter uma personagem, não é? Uhum, Social, sim. desenvolvida desde a Ok. infância, nós à partida não experienciaríamos. Uhum. E então também o teatro É uma empresta. forma de É, enriquecimento, sem claro, dúvida, sem claro, dúvida. claro. Ahm, Isto, depois tu regressaste a Portugal em 2013, não Sim, foi? Ahm, e nesse processo andaste aí, pronto, tiveste que te readaptar a sim, toda uma nova dinâmica, sim, sim, um sim, sim, novo sim, sim, ambiente, um novo ecossistema cultural, sim, sociológico, todo esse processo. E começas, voltas à carga, sim, sim, organizar sim, 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 toda uma sim. série de projetos. Falas depois neste teu regresso, todo o processo, sei lá, faz o Alto da Barca do Inferno, Sim. do Gil Vicente, mas em musical. Sim, sim, que é sim, 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 que sim. E é- havia muitas pessoas a dizer: Ei, eu achava isso uma seca na escola, mas olha, eu gostei e tal. Enfim. Exatamente. Pronto, isto é em Porto Mós, não foi? Sim, em Porto de Mós, em Mas pronto, 2015. começas todo, regressas e começas logo também a dar aulas ou é mais tarde quando é que começas É, a. eu estive 5 anos em Londres, de 2008 a 2015, mas a partir de 2010, eu já não estava a estudar, tinha Uhum, um pouco mais de tempo livre e havia algumas semanas que eu passava em Portugal e já dava aulas de canto. ok. Depois, quando eu regresso em 2013, a questão, uma coisa é eu dar umas aulas de canto, outra coisa é agora eu tenho que arranjar trabalho para mim. Inicialmente não foi assim tão fácil, ou seja, eu já as ligações que eu tinha desde o conservatório foram 5 anos sem estar cá Sem alimentar a rede sim, sim, de sim, sim. network. E então, em 2014, eu organizo um concerto em Porto Mós, um tributo a André Bocelli. A Câmara adorou a ideia, até porque eu fiz o espetáculo num sítio que era suposto ser de espetáculo, mas em vez de ser no palco que eles tinham mais ou menos pensado, fiz no sítio que seria uma bancada e que tinha a serra de aire nas costas Sim, e pus umas colunas em pedra que pedi emprestado a umas pessoas que tinham indústria de pedra, enfim. Criei ali uma espécie de um jardim romano e, e, enfim, e causou em Porto Mós um gosto muito grande, e convidaram-me depois a fazer algo diferente no ano seguinte. E eu pensei, ok, uma coisa diferente.
para além de também ter utilizado esse projeto para dar formação, dei aulas de canto, Uhum. de teatro também, peguei num grupo maioritariamente amador, tinha também algumas pessoas profissionais, nomeadamente a atriz Rita Roaz, e então peguei no Alto da Barca do Inferno, fiz algumas adaptações, o texto uma boa parte quase integral, adaptei algumas terminologias que eram assim um bocadinho. Quando nós estamos a ler uma coisa portanto, e estamos a ver, para além de escutar, o entendimento é mais fácil do que quando, imagino que eu estou a ler uma notícia do jornal e o António está só a ouvir. Às duas por três, ao imaginar aquilo que eu estou a dizer, pode-se perder um bocadinho Claro. onde é que ia. E então fiz ali umas adaptações, correu muito bem. Mais uma vez, uma enchente, mais de 1000 pessoas a assistir. E esse ano foi também, o de 2015 foi também um ano muito interessante. Faço uma peça de teatro, também minha criação, e também todos os atores eram amadores em Rio Maior sobre o 25 de Abril, Uhum. uma peça em que escolhi uma viagem no tempo de dois jovens 2015, portanto que vão a 1974 e de repente estão com os telemóveis, mas não há rede, isto não Sim. funciona, e depois alguém diz, olha, cuidado que não podes dizer aquilo tudo aquilo em que acreditas e pensas, tens que ter cuidado e tal. Pronto, para, para, para que aqueles que passaram por lá se lembrem, e hoje em dia acho que é importante ainda mais voltar a lembrar Claro. isso, e também os jovens que só eventualmente ouvem algumas histórias, também poderem ter ideia de como é que tinha sido. Há bocadinho perguntava-me sobre o fantasma da ópera, e eu depois acho que não cheguei a responder. Ahm, a primeira vez em que eu utilizo o fantasma da ópera num espetáculo foi em 2006, na minha terrinha, o Vimeiro de Uhum. Alcobaça, mas em que eu decidi fazer um espetáculo o maior possível que eu consegui, e maior foi literalmente porque, a dada altura, eu pedi ajuda ao meu agrupamento de escuteiros e ligámos um cabo de aço da torre da igreja a uma árvore cá em baixo, e eu saio, não é disparado, porque alguém estava a controlar essa descida, sai da torre da igreja com um fantasma da ópera, e é assim que se inicia o espetáculo. E portanto enfim, é um espetáculo que ainda hoje em dia as pessoas da Terra falam e ai, tens que fazer mais como isso, como aquele. Sim. Depois, em 2015, a vereadora da Câmara de Alcobaça pede-me um espetáculo em versão flash mob para os 4 dias da edição do Festival Internacional de Doces e Licores de Alcobaça. Sim. E aí eu fui buscar algum ímpeto, alguma ideia da parte do marketing. Eu pensei, bem, são 4 dias, eu tenho que pensar numa coisa que faça as pessoas regressarem. Hum. Então, apresentei uma ideia que era, vamos fazer uma pequena parte, ou umas pequenas partes da história do Fantasma da Ópera, mas em episódios. Cada dia é um episódio diferente. Uhum. E então fazíamos no mesmo dia várias vezes, em horários diferentes. As pessoas não estavam à espera, e de repente no meio do público surgia não sei quem, e depois alguém a dançar, enfim. Sim. E houve muitas pessoas que disseram: Eu só voltei cá nos dias a seguir para ver o resto dos episódios. Como é que Exato. isto ia acabar? Ahm, Portanto, foi um ano bastante interessante, também com depois um concerto em Rio Maior no final do ano. Ahm, e há uma história muito interessante no musical que nós fazemos em Rio Maior. E eu há bocadinho dizia que ah, o objetivo principal não é tão só encher salas ou ser a pessoa mais reconhecida. Há uma história que ficou invisível ao público, mas nunca ao meu coração. Em Rio Maior,
Ahm, Havia um dos miúdos que participou no dia em que ele faz o casting para nós escolhermos quem é que ia participar e quem é que tinha um mínimo de capacidade. As senhoras da recepção do cineteatro dizem: olha, ah, eu não sei se o Pedro se ele vai voltar, porque ele já no ano passado houve uma situação que ele estava interessado, depois já não. Eu, logo vemos. E o Pedro vem, veio. E o Pedro tinha uma personalidade assim, perdoem-me a expressão só para ser muito rápido, um cromo. Uhum. Tanto que ele às vezes fazia uma pergunta e quando eu lhe punha o dedo no ar, ah, ah, hum, punha o dedo no ar, eu tenho uma dúvida. E eu estava a acabar de dizer alguma coisa a alguém, quando virava para ele, então Pedro, o que é? Ele, esqueci-me. E eu, "Ui, ok." Uhum. E entretanto a malta já se sentia assim um bocadinho, "Ei, pá", cada vez que ele punha o dedo no ar, e eu pensei, pá, isto não vai funcionar. Eu tenho que trazer o Pedro, tenho que mudar aqui a dinâmica. E pensei, vou escrever um bilhete a cada uma das pessoas e dizer, olha, vamos tentar ser um bocadinho diferentes com o Pedro e tal, não sei o quê. Mas depois pensei, mas depois, se o Pedro descobre o bilhete, que aquilo é um bocadinho forçado e tal, se calhar não resulta. E depois lembrei-me de uma frase de Gandhi: Hum. "Sê a mudança que tu queres ver no mundo." Hum. Hum. E então, a partir dali, cada vez que o Pedro punha o dedo no ar, em vez de eu me virar e dizer, sim, Pedro, diz lá o que é que foi agora desta Uhum. vez, eu virava-me para ele, diz lá, Pedro, diz, ok. E ele, ok. Eu dizia tal. E com aquilo, o comportamento da outra malta foi mudando. E uma das primeiras coisas mais engraçadas era que o Pedro era dos primeiros a chegar. Ah, e quando eu chegava, lá estava ele sentado no banco, num banco, tipo de jardim, e se estava uma colega, estava no lado oposto. Isto antes desta situação. Quando eu coloco esta dinâmica e chego ao cineteatro para mais um ensaio, vejo o Pedro a falar a interagir com os outros, não sei o quê. O Pedro tinha uma memória incrível. Eu, olha, vais ser o meu assistente. Todas as anotações, e ele lembrava-se, era uma coisa incrível. Uhum. E, e a verdade é que todos nós ajudámos a transformar a vida do Pedro. Porque de uma pessoa que era, não é uma questão de ser tímida, mas recatada, insegura, Pois. não se envolvia tanto. Cerca de um ano depois, ouvi dizer que o Pedro era árbitro de futebol júnior no distrito de Santarém e a forma dele interagir com as pessoas. E penso, cada vez que eu penso nesse espetáculo, a sala estava cheia, foi um espetáculo incrível, mas eu penso sempre no Pedro como, como uma dos grandes sucessos desse projeto. Hum, Fala-nos só brevemente sobre este projeto que já tem 10 anos, que é Cantares do Vento. Os Cantares do Vento são uma família. Sim. Eu fui convidado inicialmente por uma pessoa que foi minha aluna numa pós-graduação sobre a música tradicional, através do Instituto Piaget, e eu chego a uma aldeia pequenina do Conselho de Alenquer chamada Paúla, e um grupo de pessoas, bem, nós somos amadores, mas gostamos de cantar. E pronto, e desde então que eu também não sou maestro profissional, ali somos todos amadores porque eu posso ser um cantor profissional, mas maestro não sou Uhum. profissional. Mas ali, eu lembro-me de ser miúdo e no meu quarto brincar aos maestros e tal, não sei o quê. E depois são pessoas com um coração tão bom e com criatividade, inventam e criam mercados de Natal e de Páscoa. Agora, há pouco tempo fizeram os Santos Populares. De facto, um, nós às vezes no mundo profissional, em que a exigência e muitas vezes a competição é tanta, isto já me dizia a minha professora em Inglaterra, a minha professora de canto, por vezes as pessoas esquecem-se do motivo
que as fez cantar ou fazer alguma coisa pela primeira vez, da essência que tem, da paixão que tem pela arte, porque depois vêm as notas e vem o cantar afinado e a ritmo e tal, e não sei o quê, e agora isto não está bem, não correu tão bem, e às tantas torna-se mais um pesadelo com aquilo que não está a correr bem do que eu adoro isto. Uhum. E então, neste grupo, todas as semanas temos ensaios, e eu quando vou para aquele ensaio, eu não vou pensar, agora vou ter que trabalhar. Não, eu vou ter com amigos que gostamos de cantar, gostamos de fazer música, depois pegamos em músicas tradicionais, damos-lhes respeitamos, e depois às vezes damos uma roupagem um bocadinho diferente, depois pegamos noutras músicas menos tradicionais e trazemos-la para ali, porque o grupo é bastante heterogéneo. Enquanto os cantores se calhar estão numa faixa etária ali numa média mais dos 60 anos. Os nossos músicos são jovens. Temos um guitarrista com 25 anos, uma percussionista com 28. Portanto, há 10 anos eles Sim, tinha ainda debaixo. mais jovens, Sim, mais sim, jovens sim. eram. E, portanto, é uma experiência de coração. Uhum. Portanto, colocar o coração na arte e na vida é sem dúvida uma das coisas mais importantes e é assim que eu sinto que ajudo e contribuo para um mundo melhor. Filipe, é também do coração que te agradeço esta nossa entrevista Muito obrigado e e quero dar os parabéns pelo, fica, pelo podcast. Adoro este conceito e pontos de encontro tão importante nesta altura e como está o mundo, criar pontes. Parabéns pelo vosso trabalho. muito obrigado. 5 estrelas. 5 estrelas. Olha. E assim concluímos mais uma travessia no Pontos de Encontro. Obrigada por caminharem connosco. As pontes que construímos hoje são o caminho que percorreremos amanhã. Se este episódio vos inspirou, compartilhem com alguém e sigam-nos nas redes sociais preparando-se para o nosso próximo encontro. Até já!